Fala galera, beleza? Que eu estou gravando mais um vídeo aqui pro canal. E dessa vez estou com um videozinho do Boom que tá todo mundo fazendo. A gente vai fazer, eu tô com meu primo aqui, Lucas. Então vamos começar. Boom, boom, boom. Tá bom. Só assim. Para de errar. Boom, 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 boom. Tá, agora pode começar. Vai. Salvo? Boom. Ah. Boom. Ia colocar no esse meio. Salvo. Ah. Boom. Eu acho que vou escolher esse aqui. Boom. Ah! Eu sei. Boom, perdeu. Era exatamente os três. Eu tô brincando, eu coloquei todos.